Oi pessoal, esse é um vídeo introdutório sobre a internet, mas fiquem atentos que a gente vai tentar sempre discutir conceitos, tentando contextualizar o histórico deles e a motivação, tá? É importante a gente entender como a gente chegou até aqui e em cima de que a gente a gente construiu todo esse arcabouço que hoje alimenta a internet. Mesmo que você entenda os conceitos que a gente explora, é importante revisitá-los para contextualizar e fazer uma ligação com o desenvolvimento do web moderno, tá? Eu quero começar discutindo aqui rapidamente como é que a internet começou. Então você tem uma demanda das pessoas de é, criar uma rede, de fato, onde você pudesse ter o compartilhamento de documentos de diferentes domínios, tá? Então, por exemplo, eu tinha um documento aqui do deco.cx. Eu tinha aqui documentos que eram da responsabilidade aqui da Google, por exemplo, tá? Claro, historicamente isso tinha essa demanda por universidades. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar documentos aqui do DecCX, eu queria poder acessar esse endereço, pegar esses arquivos e poder, enfim, consumi-los, tá? Esses documentos, atuando dessa forma, tá, geravam um modelo cliente-servidor. Então, o que é que eu quero dizer com isso, tá? Você podia ter um cliente que conhecia o DecCX, entrava em contato com esse servidor respondia. E esses documentos aqui referiam-se a documentos texto, por exemplo, que podiam estar lá sob o controle da DecCX. Qual é o detalhe? O que é que tem gente interessante aí? Essa estrutura daqui, ela podia acontecer através de um protocolo, ou seja, de um mecanismo de comunicação de transferência de arquivos. Eu poderia entrar em contato com o servidor, baixar arquivos, consumir esses arquivos e pronto. No entanto, nessa estruturação aqui, você não tem necessariamente ainda bem definido uma interconexão de redes e principalmente um protocolo que permita ou um sistema que permita você de um documento referenciar outro e outro e outro. Como é que a gente pode operar nesse cenário? A internet construiu um documento bem especial, que é o HTML. Esse HTML é um documento que permite você ter aqui o link, tá? Ou a ligação para outros documentos em outros domínios. Quando a gente começa a falar desse contexto, de um texto podendo referenciar outro texto em outro domínio, você tem aí a possibilidade de as documentações que estão contidas no site transversar, ou seja, você conseguir ir para outro endereço, tá? Como por exemplo, aqui no DocX eu posso ter nesse documento HTML, que é um documento próprio para a internet, um link para um site da Google. E aí, por exemplo, quando o usuário clicar nesse site da Google, ele passa a interagir aqui com o servidor da Google em si, tá? Com algumas observações. A internet em si, ela não é apenas um sistema de documentação e troca de HTML, tá? Você pode ter, além da troca de HTML, a troca de mensagens mesmo entre servidores aqui, de uma natureza diferenciada. Por exemplo, eu posso aqui estar trocando um formato de arquivo chamado JSON, que é bem próprio para ser interpretado ou processado por linguagens de programação. A internet, como ela se alimenta, é essa interconexão de domínios administrativos distintos. Você tem um domínio aqui, tá, que é um conjunto de servidores que são gerenciados de controles da DECO, e como pode ter outro domínio aqui com controle e gerência da Google. Qual é o detalhe que a gente tem, tá? O que é relevante aqui? Esse modelo de interconexão de documentos de hipertexto, tá? Que é esse texto que é diferenciado, que permite a navegabilidade, que tem marcações próprias para formatação e etc. Tá? A internet evoluiu desse modelo, onde a gente tem o usuário interagindo com o servidor para puxar HTML. Esse HTML tem uma linguagem, um formato bem específico que você permite ir para outro servidor e navegar documentos em cima de documentos. Tudo isso é a base da internet. E a internet, seus protocolos e construções foram feitos em cima disso. Isso tem consequências até hoje, tá? Essa construção daqui inicial permite a gente já discutir alguns aspectos. Primeiro, entender a natureza de interconexão desses elementos e entender quais são os elementos que compõem
essa interação. A gente tem aqui, por exemplo, o browser, que é o navegador, tá? Que do ponto de vista do cliente, ele serve como uma aplicação que se comunica com esses servidores para puxar documentos. A gente tem os servidores aqui, de fato, tá? Que interagem com o cliente. E existe aqui um mecanismo de comunicação. Para você determinar, o navegador determinar, eu preciso de uma página tal e o servidor conseguir entender que tem uma demanda dessa natureza e retornar, é preciso ter aí um protocolo. Ou seja, um conjunto de regras que define. Quando o cliente fala isso, eu respondo com isso. Quando houver algum erro, eu vou mandar uma mensagem específica, tá? Então, tudo isso é definido através do protocolo. Tipicamente aqui, a gente vai falando do protocolo HTTP. Então, fiquem atentos, porque tanto no navegador, quanto no HTTP, quanto no servidor, há aspectos que fazem parte do desenvolvimento de um sistema. E a gente tem que estar entendendo esses três elementos principais para fazer a composição e criação de aplicações, tá? Bom, pessoal, tem todo um histórico da internet que é importante a gente discutir, mas é importante ter primeiro essa visão inicial, tá? Internet, interconexão aqui de redes que vão atuar com um propósito em comum, tipicamente para servir aplicações, ou seja, no caso sites com um propósito bem definido, tá? Para os clientes.